Já vamos começar a nossa live. A Mônica está entrando aí agora também, ao vivo. A câmera está ao contrário. Sim. Desde já agradeço quem já está assistindo, né? O Sidney, Hablemos Espanhol. Aí tem pessoas que eu não sei o nome, né? Mas agradeço a todo mundo que está aqui presente. E a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre o movimento Fica Espanhol. Nós já falamos um pouquinho dele na semana passada com a outra Mônica, né? A Mônica Lemos. E hoje é a Mônica Narinho que vai falar sobre o movimento. Hugo também está presente, Raquel. Pelo menos assim a gente se encontra, né? Se encontra virtualmente, mas se encontra. Estou só aguardando a Mônica. Agora vai. Ela tinha entrado, mas a câmera estava ao contrário, né? Então, acho que agora deu certo. Obrigada, Raquel. Agradeço a sua presença. Não estou conseguindo. Aqui, só um pouquinho. Geraldo agora também. Agora sim. Agora sim. Desculpa. Não, tudo bem. Isso é assim mesmo. Na semana passada também a gente teve um probleminha, porque essas tecnologias acabam nos surpreendendo mesmo, né? Nós estamos muito ainda acostumados, né? As tecnologias, né? Esses recursos, essas mídias, enfim. Então, boa noite, Mônica. Obrigada pela sua presença, por aceitar o convite. Eu conheço a Mônica já há um bom tempo, acho que mais de 10 anos, né, Mônica? Nós nos conhecemos no PNLD 2011, quer dizer, o PNLD era 2011, mas nós participamos do processo avaliativo, acho que em 2009, né? Eu fiz 3 PNLD. Pois é. Então, foi quando nós nos conhecemos, inclusive a Mônica, vou contar uma historinha aqui, que a Mônica fez o seguinte, nós não nos tá? Nunca tínhamos nos visto na vida. E aí, fizemos o processo avaliativo, e chega, quando, né, lá no PNLD, chega um momento em que é uma parceria que avalia as cegas, a gente não sabe do outro, ou da outra pessoa, né? E nós nos conhecemos lá no dia que era chamada de consolidação. Isso em Niterói, na Universidade Federal Fluminense. E eu não lembro exatamente o que aconteceu, mas eu não reservei hotel para ficar, porque, na verdade, eu poderia ficar em São Gonçalo, lá na casa da minha mãe. Eu não reservei hotel, o programa também não reservou, e eu não sei o que aconteceu, que eu não pude ir para São Gonçalo, que era onde minha mãe morava, não lembro mais exatamente porquê, e eu simplesmente não tinha onde dormir. E não tinha vaga em hotel. Eu procurei em alguns hotéis e não consegui vaga. E aí a Mônica, gentilmente, tendo me visto pela primeira vez na vida, dividiu o quarto dela comigo, né? Ela ficou num quarto que tinha 2 camas, aliás, tinha até era como se fosse era uma parte hotel, não me lembro bem, era um apartamentozinho, né? Era dividido. Eu fiquei numa parte do quarto e ela ficou na outra parte, né? E assim foi que, né, nós compartilhamos o mesmo quarto, sem nunca termos nos visto na vida. Mas, enfim, a Mônica é professora de espanhol da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e ela vai falar um pouquinho sobre o movimento Fica Espanhol, mas antes eu peço à Mônica que se apresente. A gente tem seguido aqui um pequeno roteiro, que é a pessoa se apresentar, né? Eu só apresento a pessoa dizendo o nome de onde ela é, mas eu gosto que a pessoa se apresente, porque ela vai contar um pouco da trajetória dela, por exemplo, no espanhol, até chegar ao movimento Fica Espanhol. Obrigada, Mônica. Eu que agradeço pelo convite.
Eu te conheci lá em Niterói, depois outra vez a gente já foi minha coordenadora, né? A Elzimar foi aumentando de cargos e sempre foi muito bem recebida por ti. Eu agradeço esse espaço que agora tu destes para o Fica Espanhol. Bom, quem é a Mônica? A Mônica é uma professora de espanhol que agora, dia 3 de março, completa 31 anos lecionando espanhol, né? Eu me formei em 91, mas eu comecei a dar aula antes de espanhol. E um ano depois, 92, eu fiz o concurso para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas eu era muito nova, né? Naquela época, não precisava de mestrado, eu recém tinha saído dos bancos, né, da graduação, e dois professores, que eu considero meus professores, meus pais profissionais, né? Uma professora já é falecida, que é a professora Terumi, me disseram, faz o concurso, Mônica. E eu recém tinha saído da faculdade. Eu tinha 20 e pouquinhos anos, recém tinha casado. E eu falei, não, gente, imagina. E aí o professor Pedro Câncio me disse, faz esse concurso, Mônica. Eu falei, gente, eu não tenho condições, eu recém saí da faculdade, como é que eu vou dar aula na universidade? E aí, eu nunca vou esquecer que ele fez um gesto, ele falou assim, tu só vai saber se tu tentar. E aí eu fui lá e fiz esse concurso para dizer para eles que eu não tinha condições de passar, né? Não, eu nunca acreditei muito em mim até o dia de hoje. E eu fiz esse concurso e eu passei. E aí eu já estava dando aula, assim, eu estava dando aula em pré-vestibulares, né? Eu comecei minha vida dando aula num curso de pré-vestibular, indicação de uma colega. E eu passei nesse concurso e aí eu não sei o que houve, que a vaga não veio, né? E aí eu continuei trabalhando um ano como substituta, em seguida apareceu uma vaga de substituta, daí eu fiz o concurso. E aí eu entrei na universidade, vai fazer 27 anos, que daí surgiu essa vaga mesmo, agora em março também, 27 anos de URGS. E aí, quando foi a hora de escolher o regime, a gente podia escolher o regime de trabalho, eu podia me dedicar exclusivamente à universidade. E eu fiquei pensando, o que eu faço? Como é que eu, que recém saí da faculdade, vou formar professores se eu não conheço o mercado de trabalho? Ou seja, eu posso conhecer da teoria, mas eu nunca tinha dado aula em escola. E aí eu peguei 20 horas, eu não aceitei dedicação exclusiva, graças a Deus meus colegas foram bem compreensivos, e eu, na época, eu continuei dando a minha carga horária, trabalhando na extensão, mas com 20 horas apenas. E aí eu fui para o mercado de trabalho. Então eu dei aula em escola pública, eu dei aula em escola particular, eu dei aula em faculdades particulares, até que chegou um momento que da vida me levou a dizer, não, agora tu tem ideia. Então demorou uns 10, 12 anos para eu me dedicar somente à universidade. E aí eu fui fazer mestrado, aí eu tive filhos, aí eu fui fazer doutorado bem depois, porque eu sempre me envolvi na escola. Eu não conseguia me entender profissional formando professores se eu não tive aquela experiência. Então eu sou uma pessoa que gosta muito da prática de ensino. Então essa é a Mônica, eu acho assim, eu não sou, eu falei quando veio o convite, né, para participar, eu falei, eu não sou nada acadêmica, eu falo o que eu penso, né? Estou quase me aposentando, falta bem pouquinho, falta chegar na idade, né, e me aposentar. Mas eu gosto da prática de sala de aula. E por gostar da prática de sala de aula e por estar sempre em contato com professores, e eu acredito muito no meu aluno, né? Eu gosto de dar aula para o meu aluno e eu sou apaixonada pelo espanhol. Por que eu sou apaixonada pelo espanhol? Eu sou uruguaia, né? Vim para o Brasil pequena, filha de espanhóis, mas não é por isso que eu dou aula. Eu dou aula porque eu tenho uma formação, nada contra nativos que dão aula, mas eu acho que é importante a gente ter essa formação. É muito importante a formação, porque uma coisa é falar o idioma e outra coisa é tu entender esse processo, né, da formação, da aquisição do idioma. Então eu sempre disse isso, né, em todos os lugares que eu vou, eu sempre digo assim, que é importante a gente ter o domínio do idioma, né, mas o importante é essa formação. E eu acredito muito nos meus alunos, e eu penso muito nos meus alunos. E aí, em 2016, quando a gente teve o golpe, né, e veio a queda, né, a revogação da lei do espanhol, eu fiquei indignada, né, muito preocupada, porque eu sempre vou para a sala de aula, eu dou aula de línguas iniciais e dou aula de estágios. E aí, quando eu chego no estágio, eu fico falando com meus alunos, olha, quando vocês forem para a escola, vocês, né? Como é que eu ia chegar para os meus alunos e dizer isso se não tínhamos espanhol na escola pública? E eu acredito muito na escola pública. Eu participo do programa PIBIT também. Então, eu acredito muito na escola pública. E daí veio o golpe. A lei foi revogada.
E eu fiquei indignada. Daí eu comecei a interagir com os colegas e com alunos, e eu disse, amanhã a gente tem que ter uma reunião para estudar isso que está acontecendo. Eu me lembro que isso foi em setembro de 2016. A gente tem que estudar se a gente consegue fazer alguma coisa para que o espanhol permaneça, né? No outro dia, a gente fez uma reunião, emergências, assim, com vários colegas do espanhol e de outros estudantes de outros ênfases, a gente chama ênfases, né? De outros cursos da URGS, porque o novo ensino médio estava sendo um absurdo e a gente gostaria de estudar. Então, nesse momento, a gente começou a estudar esse projeto de lei do governo, né, esse novo ensino médio, e a gente começou a organizar dentro do Instituto de Letras da URGS aulas públicas para conscientizar as pessoas e a comunidade em si, né, tanto a academia, né, os nossos colegas, os outros alunos, mas também as escolas do que estava vindo. Enquanto isso, junto com a Natália, que se conhece muito bem, a Natália organizou aulas públicas com os alunos, várias coisas assim. Isso foi ótimo. E, enquanto isso, eu estava fazendo um curso de atualização de professores pelo PIBID. No último dia, em dezembro, 3 de dezembro de 2016, alguns professores vieram agradecer, né, dizer que foi muito proveitoso, mas que pena, porque eles estavam sendo demitidos das escolas privadas. O espanhol tinha sido, né, o novo ensino médio começava a ser implantado, nem tinha começado a ser implantado, começava a ser estudado, mas as escolas particulares acreditavam que poderiam tirar o espanhol. E isso criou uma tristeza. Geralmente, quando a gente faz os cursos de formação, o último dia é confraternização, a gente fica feliz de ter aprendido. Aquele dia a gente estava muito triste. E nesse momento, a gente começou a pensar, não, a gente tem que fazer alguma coisa pelo espanhol. Daí surgiu Fica Espanhol. Então, os alunos do PIBID começaram, não, vamos agitar as redes sociais. Na época, o Facebook era o máximo, né? A gente criou uma página no Facebook, os alunos do PIBID comigo criamos uma página no Facebook, e a nossa ideia era conscientizar as pessoas que o espanhol era importante, que ele estava sendo tirado da grade. Enquanto isso, a universidade, já estávamos nas ocupações, e a gente estava num momento muito político. E aí a gente criou essa página no Facebook, Fica Espanhol, e a ideia era que pessoas enviassem cartazes, né? Um cartaz com a sua foto e um cartaz dizendo Fica Espanhol, enviassem vídeos. Bom, enquanto isso, os meus colegas da URGS e do Colégio de Aplicação começamos a ver como a gente poderia legalmente barrar isso. E aí a gente entrou em contato com vereadores, com vereadores de Porto Alegre, do município de Porto Alegre, que nos orientassem o que a gente poderia fazer. Nos disseram, bom, tem que conseguir deputados federais. Fomos falar com deputados federais, só que quando a gente conseguiu falar com o deputado federal, porque a gente já estava ali em novembro, dezembro, o projeto já estava no Senado. Então, aí surgiu um coletivo de professores do Rio Grande do Sul, de universidades estaduais, institutos federais e rede pública. Foi um coletivo que se organizou e começou a criar documentos que justificassem a permanência do espanhol, e essa documentação foi toda enviada para os senadores. Para quê? No momento da votação do novo ensino médio, alguém pedisse uma parte, que ele pede uma parte para poder modificar aquela situação. Confesso que eu assisti toda a sessão do Senado e ficava furiosa porque nunca ninguém falava nada do espanhol. A única pessoa que eu percebi que viu aquela documentação, mas que não foi considerada, foi a deputada, senadora na época, Fátima Bezerra, que hoje é governadora do Rio Grande do Norte. Mas, claro, uma pessoa só não conseguiu. A gente não conseguiu barrar isso nacionalmente. Junto com essa luta com os senadores, nós aqui em Porto Alegre, nós fazíamos panfletagem nos parques de Porto Alegre, nós íamos para a rua, né, panfletear, mostrar a importância do espanhol, e continuávamos mantendo aquela página. Aquela página, de dezembro a fevereiro, ela teve 8 mil seguidores, foi uma coisa, um boom, assim. E aí a gente conseguia vídeos de pessoas importantes, pessoas que queriam a causa, amigos de amigos conseguiam vídeos de estrangeiros falando da importância do espanhol. Aquela página do Facebook, digamos assim, bombou. Porém, a gente não conseguiu nada nacionalmente. Então, esse coletivo de professores aqui do Rio Grande do Sul ficou pensando, tá, mas o que a gente pode fazer, então, estadualmente? No estadual.
E aí, em 2017, já se começou uma tratativa de negociação com deputados estaduais que fizessem uma lei do espanhol, para que se mantivesse no estado do Rio Grande do Sul, já que nacionalmente a gente não conseguiu. Então, a coisa foi muito rápida, foi muito difícil se articular nacionalmente. Às vezes a gente fica pensando, será que a gente conseguisse articulação nacional com outros colegas? Mas era muito rápido, as coisas andaram. Foi revogada a lei em setembro, e em fevereiro já estava pronto o novo ensino médio, né? Então, a coisa foi rápida. E aí a gente aqui conseguiu conversar com a deputada Juliana Brizola e a sua assessoria, que foi muito receptiva. Confesso que eu não tinha ideia dessa questão política, né? Que ela foi muito receptiva, e aqui foi decidido que a gente fizesse uma PEC, não um projeto de lei, uma proposta de emenda à Constituição. Por que uma proposta de emenda à Constituição para o Rio Grande do Sul e não um projeto de lei? Porque o projeto de lei poderia chegar, ser aprovado na Assembleia Legislativa, porém ele poderia ser barrado pelo governador. E a emenda constitucional, ela é mais difícil de ser votada, porém não tem. Quando ela for aprovada, ela entra imediatamente na lei. E aí, 2017, início de 2018, a gente conseguiu isso, essa negociação, e em março de 2018 começa a tramitação na Assembleia Legislativa aqui do Rio Grande do Sul, essa questão da emenda à Constituição, que a gente chama de PEC. Foi um ano muito trabalhoso, mas eu vou dizer assim, se a gente aqui no Rio Grande do Sul conseguiu alguma coisa, foi devido à união dos alunos, dos professores, desse coletivo de professores de todo o estado. Não são professores só da URGS, tá? São professores de todo o estado, ou seja, dos institutos federais, das universidades privadas, não, universidades federais, né? Todo mundo se uniu e foi. E aí, a Assembleia Legislativa aqui do Rio Grande do Sul, ela faz reunião das comissões nas terças de manhã. E essa proposta de lei, primeiro ela tinha que ter no mínimo 19 deputados que assinavam junto com a deputada. A gente ia, e isso que é importante, a gente ia toda terça-feira na Assembleia Legislativa, toda terça-feira a gente estava lá e pedia o apoio dos deputados. Então a gente conseguiu que 31 deputados assinassem a proposta da PEC, para depois ela começar a tramitar. E aí é o que eu digo, toda terça-feira a gente ia lá, às vezes a gente chegava, ela estava na comissão de educação, por exemplo, a proposta, né, para que antes de chegar na Assembleia Legislativa, no plenário, para os deputados aprovarem, ela passa, né, a proposta passa por várias comissões. Às vezes a gente chegava lá e não tinha ninguém. A comissão não ia ter reunião porque não tinha quórum. Nós ficávamos chateados, né? E aí, o que a gente fazia? Essa parte eu não fazia, mas eu estava lá e aí eu ia fazer minhas atribuições na URGS, mas os meus colegas e os alunos, principalmente, a gente ia de gabinete em gabinete, porque para conscientizar os deputados que era importante. Então, o pessoal se dividia, visitava todos os gabinetes dos deputados, tá? São 11 andares, mostrando a importância do espanhol, o que a gente estava propondo. Então, isso foi um trabalho de formiguinha. Toda terça-feira a gente estava lá. Para vocês terem noção, a gente já era conhecido dentro da Assembleia. As pessoas que guardam os carros na rua, ele já dizia, tá, tudo bem, só de tarde sai, só de tarde sai. A gente chegava às 9 da manhã e saía às 5 da tarde. Toda terça-feira. E aí foi várias vezes. Quando o pessoal, os deputados daquela comissão não estavam na Assembleia, a gente vinha para as redes, e o que eu vou dizer é muito importante, gente, vocês têm que compartilhar tudo que for do FIC Espanhol, porque é assim que a gente atinge. A gente vinha para as redes, e era importante, a gente marcava o deputado daquela comissão e dizia, hoje nós estivemos lá e não teve couro. Será que na próxima o senhor pode, né? Contamos com o seu voto, contamos com essa presença. Havia reuniões que ficaram 3 meses, ou era pior, o quórum existia, eles pegavam os projetos que eles queriam ser relatores na distribuição e depois vinha a pauta. E aí, quando vinha a pauta, eles derrubavam o quórum. Por quê? Porque às vezes havia votação, não era o caso do espanhol, mas havia votações que eles não queriam votar por questões políticas de governo. Então, eles derrubavam o quórum. Assim a gente foi até que a gente conseguiu que passasse em todas as comissões e em julho ela foi para o plenário para ser votada. E aí a gente conseguiu que fosse votada no plenário
muitas vezes a gente foi para o plenário e não entrou na pauta. A gente saía desanimado, mas a gente estava lá com faixas, sempre mostrando o que a gente queria. Então, os deputados já nos viam e eles conseguiam entender que a gente estava ali. Às vezes não entrava na pauta. Mas a Juliana Brizola e a sua assessoria foi muito importante, né? Eles abraçaram muito a nossa causa, que era uma causa deles agora, e eles nos orientavam o que a gente poderia fazer. Não? Então, a gente conseguia matérias em jornais, a gente conseguia que grandes personalidades fizessem campanha, grandes personalidades daqui, a gente teve até personalidades nacionais, tudo por aquela página do Facebook, tá? Em julho, a gente conseguiu a primeira votação, a gente saiu muito feliz, entrou o recesso, e aí, depois do recesso, vinham eleições. E aí, a gente estava com muito medo, porque como era uma PEC, precisava ser votada 2 vezes. Aí vieram as eleições, o quórum da Assembleia Legislativa começou a decair e a gente começou a desanimar, mas não deixamos de ir. Então, às vezes, ia um grupo de alunos com alguns professores, depois iam outros professores, vinham professores do interior. A gente se dedicou. E aí, no último dia, a última pauta do ano de 2018, a lei foi aprovada, a PEC foi aprovada, por unanimidade, eram 41 deputados que estavam ali, todos aprovaram, e a gente conseguiu que no Rio Grande do Sul o espanhol fosse de oferta obrigatória, matrícula facultativa pelo aluno, no ensino fundamental e no ensino médio. Nós saímos muito felizes dali. Porém, logo em seguida, eu recebi a matriz curricular que a SEDUC enviou para as escolas para o ano de 2019. E o que acontece? O espanhol não estava ali. Ou seja, a lei estava em vigor, mas não estava sendo cumprida. Lá fomos nós atrás da Juliana Brizola, e aí a gente entrou, né, pediu explicações, e aí a gente foi atrás e viu que eles tinham feito o plano referencial curricular antes da lei ser implantada, antes da PEC ser aprovada. Então, a gente decidiu, né, que deveria ter uma frente parlamentar que fiscalizasse o FIC espanhol. E aí, em 2019, foi criada a frente parlamentar, né? E agora temos a frente parlamentar que entra, como frente parlamentar, entra no Ministério Público e pergunta. Quando a gente viu que não existia, a gente foi atrás e viu que não. O que acontece em 2020? Em 2020, a matriz curricular já mudou. Ela consta um período de língua estrangeira, um período de língua inglesa, e quando diz língua estrangeira, diz preferencialmente o espanhol. Então, o que acontece? O espanhol está lá. Quando agora saiu a consulta pública sobre o novo ensino médio, o espanhol consta na parte obrigatória, tá? Com um período, junto com o inglês, e está citado no documento a PEC. Então, isso foi uma vitória. Mas foi uma vitória por quê? Porque em 2018 a gente lutou muito, e é isso que eu sempre digo, nós temos que lutar. Nós temos, em 2018 e 2017, vários outros estados nos procuravam pela página, perguntando, né, o que a gente estava fazendo, e a gente foi orientar. Então, há outras leis anteriores, e o Brasil, aí passando um pouco para o Brasil, alguns estados começaram a fazer o seu FIC espanhol. Então, tem FIC espanhol São Paulo, FIC espanhol Paraíba, FIC espanhol Goiás, Minas Gerais, e aí foi indo. E isso que eu digo, porque para quem está nos assistindo, agradeço e as pessoas que estão assistindo, é muito importante apoiar não só o FIC Espanhol Brasil, que temos agora, que eu vou falar como nasceu, mas sim o FIC espanhol do seu estado, porque um vai contemplar o outro, um vai ajudar, um vai pesar no outro. Na hora de justificar para o deputado estadual, a gente vai dizer, existe um movimento nacional. E na hora de justificar para o deputado federal, a gente vai dizer, existe um movimento estadual, ou seja, um vai contemplar o outro. Então, é importante que nós, professores, e não só professores, estudantes, simpatizantes da causa, quando eu falo no espanhol, eu falo no espanhol porque é a minha área, é o que eu entendo, eu não vou me meter na área de outra pessoa. Mas o que eu quero é o direito de escolha. Que meu aluno possa escolher. Neste momento, estou lutando pelo espanhol, mas que ele possa escolher. Eu sempre falo isso, direito de escolha. Direito do inglês, do espanhol, do japonês, do que for, do francês, do que for, tá?
E então, o que eu digo assim, em 2018, a gente foi atrás de consulados, a gente foi atrás da conselheria, a gente foi atrás fez audiências públicas para explicar, né? Então, assim, a gente conseguiu mobilizando e ocupando um espaço que eu confesso que eu não sabia que era meu, que é o espaço Assembleia Legislativa, sabe? Uhum, A gente coloca esses políticos lá. Então, a gente tem que pedir para eles que eles façam o trabalho deles. Eu nunca tinha uhum, participado, e eu sempre dizia, e meus colegas dizem, não, Mônica, eu sempre digo que eu não sou política, né? Mas eu acho que sim, eu aprendi a fazer política e eu aprendi uhum, a pegar um direito meu. Se eu tenho o dever de votar, eu tenho o direito de exigir. Então, aquele espaço da uhum, Assembleia Legislativa é nosso. É a gente chegar no nosso deputado ou chegar nos deputados e colocar as nossas demandas. Eu vou dizer que eu sou apaixonada pela Juliana Brizola pela forma que ela nos acolheu, né? Isso é importante. Se a forma que ela nos uhum, acolheu, talvez outro deputado tivesse nos acolhido da mesma forma, mas no caso uhum. ela nos acolheu. E os outros deputados, quando a gente passava nos gabinetes ou conversava com eles depois das reuniões, eles também entendiam nossa causa. Então é isso que a gente precisa, gente. A gente precisa ir até a casa do político, né, no caso das assembleias legislativas, e reivindicar o nosso direito. Exatamente o que o professor Hugo colocou agora ali. E Uhum, aí a gente tem a frente parlamentar, que fiscaliza, entra no Ministério Público, e a gente tem nos estados os movimentos regionais. Por que os movimentos regionais são importantes? Pelo que eu falei, né? Um vai justificar o outro. As associações, aqui no Rio Grande do Sul, a nossa associação não era forte e não é forte ainda. A gente está tentando torná-la forte. Mas há estados que a associação é muito forte. Então, eu aconselho as pessoas a se associarem, né? sim. Participarem da associação, porque é essa associação que vai defendê-los, tá? Então, isso é Uhum, importante. Bom, em 2020, a professora Lorena, que eu já tinha conversado com ela em 2017, e aí eles começaram, a professora Lorena, a professora de Goiás, em 2000, uhum, e aí eles têm o FICA Espanhol Goiás, em 2020, a professora Lorena, depois de uma palestra com a professora Márcia Paraquet, resolveu gravar um vídeo, acho que ela teve, eu me arrepio porque ela teve uma grande coragem, eu não teria essa coragem. Ela gravou um uhum, vídeo que circulou nas redes sociais, chamando professores para uma reunião para a gente criar exatamente isso, um movimento nacional. Então, a Lorena, junto com a professora Jordana e a Érica, e aí estava a professora Cleidmar, chamaram essa reunião, né? Mas eu lembro da Lorena nesse vídeo, chamou para uma reunião nacional. Eu participei dessa reunião nacional, né? A Lorena colocou aqui que foi desespero, mas eu participei dessa reunião nacional e eu mandei uma mensagem privada para ela e perguntei: posso te ajudar de alguma forma? Eu quero que isso entre. E aí foi criado um grupo de apoio desse FICA Espanhol Nacional. Então, a partir de maio de 2020, a gente tem reuniões mensais do FICA Espanhol Nacional. Aquela página que tinha do Facebook, ela se transformou a luta nacional. A gente tem hoje uhum, 13 mil e poucos seguidores, se transformou na luta nacional. E aí a gente foi chamando representantes de todos os estados. Alguém conhecia alguém da Associação de Mato Grosso, alguém conhecia um professor da Universidade Federal do Amapá, alguém conhecia. A gente uhum, foi entrando em contato, né, todas as pessoas, para que o grupo nacional tivesse, no mínimo, 2 representantes titulares por estado e um suplente. Com isso, a uhum, gente conseguiu 70 e poucos, 72 acho que são, representantes, que é um grupo que se reúne mensalmente, ou à medida, a cada 3 semanas, para organizar isso. Então, a gente fizemos 2 reuniões, né? A Lorena fez a primeira, a Corajosa, com a Jordana e a Érica, e aí a gente começou a fazer um grupo de apoio, depois entrou aí nesse grupo de apoio, entrou a Jacicala, que é do Paraná, e entrei eu. Agora temos a uhum, professora Doris, que é de Sergipe, no grupo de apoio, e a uhum, professora Luciana Freitas, que é do grupo de apoio. Que é um grupo de apoio uhum, que organiza as reuniões, não comanda nada, né? A gente organiza sim. as reuniões, o link, e vai mandando e-mail, só essa organização. E aí a gente conseguiu organizar os 72 representantes, aproximadamente, alguns agora diminuíram porque com a carga de trabalho,
mas a gente conseguiu organizar o nosso trabalho. Então, no primeiro momento, a gente queria saber o que o movimento queria. Qual era o objetivo do movimento? Então, o objetivo do movimento é o ensino de espanhol, tanto no ensino fundamental como no ensino médio, em todos os sistemas de ensino educacionais do Brasil. Esse é o objetivo que a gente quer a volta do espanhol. E aí, como é que a gente ia fazer? A gente se dividiu, eu até tenho uma cola aqui para não esquecer de nada. A gente se dividiu em grupos, em GTs. A gente enviou um formulário para os representantes para que cada um decidisse em que GT ia trabalhar, em que grupo de trabalho quer fazer parte. Alguém gosta mais de uma coisa e de outra. Então, a gente se reuniu em 5 GTs, que o primeiro GT, eu participo desse GT, é a captação de apoio social e divulgação. O que esse GT faz? Ele mantém as redes ativas, né? Uhum. Ele cria cards, ele comunica ações que estão acontecendo através das redes para que as pessoas, né, percebam. E aí eu venho pedir, implorar. Por favor, sigam a página do Facebook, né? Uhum. Sigam o Instagram, que é fica.espanhol, porque é muito importante que a gente cresça como número, tá? A gente cresça. Uhum. E compartilhem, curtem. Geralmente pelas 8 da noite, hoje vai atrasar, mas pelas 8 da noite a gente publica um card diariamente, tá? Uhum. A gente divulgou vídeos de depoimentos, tem 2 vídeos de 2 professores, dois advogados de Pernambuco, que é de chorar, de alegria, para ver a mudança que o espanhol fez dessas pessoas. Vídeos de estudantes, vídeos de professores, tem um vídeo da professora Neide Gonçalves, então a gente divulga isso. O que, se alguém quiser divulgar um vídeo, é só mandar que a gente divulga, tá? Agora a gente está fazendo um levantamento das escolas privadas que ainda mantêm o espanhol para valorizar essas escolas. Então a gente fez um questionário online e aí a gente faz cards dessas escolas, tá? E isso é importante para que a gente perceba que há escolas ainda, né? Que há escolas ainda que mantêm o espanhol. E a gente tem que valorizar essas escolas privadas. Então, a gente já divulgou os estados que têm as leis. Bom, esse é o GT1. O GT2, ele elabora e revisa documentos. Ele é é o que vai fazer toda a documentação que a gente vai precisar para justificar esse nosso objetivo, para entrar em contato com o deputado ou para entrar em contato com instituições que a gente precisa de dados, tá? Então, esse é o GT2, ele é muito bem organizado, pessoal, né? Então, as demandas de documentos a gente pede para o GT2. O GT3 é o Contatos Políticos e Assessorias, que esse GT3 eu também estou nele, e esse GT3, o que acontece com ele? A gente precisava de uma lei nacional. Então, que político que a gente vai procurar, tá? Uhum. E aí a gente começou a pensar, né? Mas assim, a gente fala e depois leva para as reuniões do grande grupo para decidir. Não é cada GT que vai decidir, né? Uhum. E aí o professor Eduardo, o colega de Minas Gerais, ele fez um levantamento dos projetos de lei que existem na Câmara Federal sobre o espanhol. E aí nós descobrimos que existe um projeto de lei do deputado Felipe Carreiras, de Pernambuco, muito parecido com aquilo que a gente gostaria. E aí a gente pensou, bom, então a gente não precisa começar do zero. A gente já tem um deputado que pensa mais ou menos parecido com o que a gente quer e ele já fez um projeto de lei. Esse projeto de lei está parado desde 2019, 16 de julho de 2019. E o que a gente fez? Bom, a gente precisa encontrar o Felipe Carreira. O GT1 começou a fazer cards, para que vocês entendam a organização, vocês vão ver que um GT está interligado ao outro. O GT1 começou a fazer cards e marcar o Felipe Carreiras, e dizendo, senhor deputado, o movimento gostaria de entrar em contato sobre o PL, que aí a gente colocou o nome do PL. Prontamente ele nos respondeu no Instagram. Foi incrível, assim, 4 horas o Felipe Carreiras. Mas isso só aconteceu porque várias pessoas compartilharam, várias pessoas marcaram. Então, a importância das redes sociais é incrível. O que aconteceu? Aí ele falou, olha, gente, esse projeto, ele nos deu o telefone de um assessor, a gente marcou uma reunião com esse assessor, e aí a gente descobriu que esse projeto já não estava mais na mão do Felipe Carreiras. Ele estava apenado, é um termo político, a um outro projeto maior do senador na época, Romário. E aí disseram, bom, o relator desse
apenado maior, esse projeto maior, é o deputado Júlio Delgado. Vocês têm que conversar com o Júlio Delgado, porque se alguma mudança ou o relatório vai ser dele, por enquanto. Por que por enquanto? Porque ele está na Comissão de Educação, Comissão de Justiça. E aí o que acontece? Pode ser que ele deixe de ser relator. Nós fizemos a mesma tática. Marcamos o deputado Júlio Delgado em todas as redes para a gente conseguir, mas a gente não teve tanto sucesso, ele não nos respondeu muito às nossas redes. Mas uma colega mandou conseguiu contato com alguém, aquela coisa, alguém conseguiu contato com alguém e a gente conseguiu o contato de uma assessora do Júlio Delgado. E aí conseguimos uma reunião com essa assessora do Júlio Delgado e estamos esperando uma reunião com o Júlio Delgado. Por que estamos esperando? Porque isso foi de dezembro para cá, tá? E aí entrou outras pautas e entrou o recesso. E agora, em março, acreditamos que vamos ter essa reunião com o Júlio Delgado. Já mandamos um documento para essa assessora do deputado, com as justificativas que ele pode usar para aprovar o projeto. Mas a gente está pedindo, né, uma reunião com o Júlio Delgado. Então, a gente já tem um deputado, uma lei, né, que já tramitou. Isso já é um grande avanço. Porque para começar a tramitar a lei, a gente ia demorar muito mais tempo. Então, ela já está à metade do caminho. Mas, gente, é um trabalho de formiguinha e é um trabalho que demora, não é de hoje para amanhã. A única coisa que eu peço é que as pessoas não desistam. Eu sei que algumas pessoas estão desanimando, achando que não vai dar. Vai dar, sim. Vai dar. Mas para que dê, eu preciso do apoio de todo mundo. Nós precisamos estar unidos. Isso que é importante. E aí eu aproveito, Mônica, aproveito assim, até para fazer um parêntese, porque quando eu comecei a divulgar essa conversa de hoje, né, eu divulgo sempre no Instagram e lá no Facebook. E aí uma professora aqui de Minas Gerais, professora de espanhol, ela comentou assim, cada conversa dessa me deixa mais arrasada. Eu até fiquei assim, chocada, né, com aquilo, porque aí eu respondi para ela assim, olha, a intenção não é essa, eu lamento, mas a intenção não é essa. Mas também não me estendi, só falei assim, né? Então, eu acho que é muito importante tudo que você está falando, não só para mostrar esse trabalho persistente que vocês fizeram, e esse trabalho de formiguinha, e essa articulação nacional, e articulação estadual, regional, e para mostrar, né, que se a gente não trabalha e não faz alguma coisa, então aí é que nada vai avançar. Então não é o momento da gente ficar arrasado, né? Claro, a gente passou por esse momento lá em 2016, 2017, que foi realmente difícil, e tendo um pano de fundo aquela situação política, né, horrorosa, mas aquele momento passou, né? Então a gente tem que avançar. E o espanhol no Brasil é isso, né? É uma luta constante, né? Não é agora que existe uma luta. A luta é muito anterior. Né? A luta, o que talvez desanime as pessoas é que sempre a gente tem que estar lutando, né? Parece que quando a gente consegue alguma coisa, vem algo e diz não, né? De novo. Mas, gente, sem luta, não vamos a lugar nenhum. Eu aprendi muito isso, tá? Então, é importante que não desanime. Eu confesso, às vezes eu saio das reuniões do grande movimento e fico pensando, o que eu estou fazendo, gente? Porque eu mando e-mails para os meus colegas, eles devem me odiar, eu mando e-mail no fim de semana, mas é quando eu posso, né? Então, é assim, o que eu estou fazendo? Eu estou quase me aposentando, por que eu estou lutando? Eu já tive colegas, não do espanhol, mas de outros colegas não relacionados ao espanhol, que me disseram, por que tu está lutando, Mônica? Tu já tem um emprego fixo, né? Se tu tiver menos oferta de espanhol, vai ter menos alunos em sala de aula. Mas eu não quero isso, eu quero mais. Eu quero que o meu aluno tenha esse direito de escolha. O espanhol tem uma cultura de 21 países, gente. É muito rico. Para não ser divulgado. É muito rico para eu não poder trocar com a minha cultura, ver a minha cultura representada lá. A cultura brasileira e a cultura de vários países é muito parecida e também muito diferente. Então, esse universo para o meu aluno. Eu, quando vou para as escolas públicas e vejo o encanto dos alunos falando, olha que tal, eles ficam abobados com isso. É rico, é rico ver que o aluno, que ele se sente grande porque ele fala, olha que tal. Sabe? Então, isso a gente não pode perder. Então, eu digo assim, que não percam a vontade de lutar, gente.
se somem ao movimento. Por exemplo, agora a gente está com essa pandemia, todo mundo está preocupado com outras questões, evidentemente, né? Mas não desistam. O que, que a gente vai fazer? Eu vou falar depois, deixa eu continuar com os GTs, mas depois eu vou dizer uma coisa que a gente vai fazer como movimento FISIC espanhol para ajudar os outros movimentos. Bom, aí temos o GT4, que ele faz o levantamento de dados específicos sobre o espanhol nos estados. Então, os professores desse GT, eles estão fazendo levantamento de quantos cursos de graduação tem, quantos professores em cada estado tem, qual são as escolas, né, que tem esse levantamento. Por que a gente está fazendo esse levantamento? Porque esses são dados importantes de mostrar que não vai precisar começar do zero. O corpo docente já existe. Estamos formando novos professores para quando alguém se aposentar. Então, a gente tem esses levantamentos. E o GT5 faz a pesquisa do impacto social e econômico da língua espanhola no Brasil. Então, economicamente e socialmente, qual a importância do espanhol? Quantos turistas argentinos vêm para o Brasil? Quantos turistas de língua espanhola vêm para o Brasil? Quantas empresas trabalham com o espanhol? Todos esses dados vão servir para quê? Para os documentos que o GT2 elabora, que a gente vai entregar para os órgãos que a gente precisa. Então, gente, a gente está organizado. Às vezes, eu falo pelo movimento aqui do Rio Grande do Sul, às vezes eu não concordava com algumas coisas dos meus colegas, mas eu não estava ali para brigar com o meu colega, eu estava ali para ter o espanhol. Então, às vezes, a gente não concorda e não se mete. Eu não gosto da forma que esse professor leva. Não importa, gente. O bem maior é o espanhol. Eu vou dar um exemplo que conhecem alunos, né? Nós estávamos naquela questão da Dilma, né, na Assembleia Legislativa, e em algumas reuniões que a gente ia de plenário, os deputados falavam mal do Lula, né? Falavam mal da esquerda. E eu ficava pensando, meu Deus, agora esses alunos, os alunos são, né, afoitos, né? Vão começar a vaiar, vão fazer alguma coisa, e não era esse o momento, porque a gente precisava do apoio de todos os lados. E eu sempre ficava com medo, assim, mas juro, os alunos ficavam quietos. Eles entenderam que a luta era uma outra coisa. Então, naquele momento, a gente saía de lá horrorizado, querendo matar alguns deputados, né? Porque eles não iam a favor do que a gente queria na política nacional. Mas não importava, naquele momento era o espanhol. Então, é importante isso, gente, que a gente lute na nossa escola, que a gente converse com o nosso diretor, que a gente mostre que lá na BNCC diz que espanhol pode estar lá. Entendeu? É isso que é importante, que a gente lute pelo nosso espaço. Eu aprendi que eu tinha que levantar a bunda, desculpem, da cadeira, ir lá na Assembleia e bater. Mas para isso, a gente foi falar com a Secretaria de Educação, a gente foi falar com o Conselho de Ensino, Conselho Estadual de Educação, a gente foi falar com vereadores, a gente foi falar com todo mundo, porque se a gente ficar na nossa cadeira reclamando, não adianta. Eu sei, colegas, que tem colegas que têm 40 horas em sala de aula e não conseguem. Eu sei, mas mandar um e-mail, compartilhar uma mensagem ali que o Fica Espanhol está mandando, falar com a sua associação, apoiar a associação nas suas particularidades, nos seus eventos, é muito importante. Uma coisa que eu sempre cito é a Associação da Paraíba. Paraíba tem 16 municípios com lei de espanhol. O que acontece? A Associação da Paraíba em 2016, eu não vou lembrar direito, acho que 2016. Nós tivemos um probleminha aqui com a conexão, gente. Que é a conexão da Mônica. Enquanto ela não volta aí, eu quero agradecer novamente quem está assistindo, né? O Hugo Retamaras aí, acho que ela saiu, vai entrar de novo. O Hugo Retamar, acho que acompanhou, né? Tem acompanhado esse processo e disse que, né, tem sido um processo bastante árduo. E a Luciana Freitas, eu estou falando aqui porque depois o vídeo fica gravado, mas os comentários não aparecem, né? Então, a Luciana Freitas falou que tem uma reunião com a Sâmia Bonfim também essa semana, né? E várias pessoas aqui incentivando, várias pessoas falando do trabalho de Mônica, né? Que pelo relato dela nós vimos que é um trabalho bastante
de empenho, de bastante dedicação, e nós esperamos que esse movimento, né, e todo esse relato de Mônica sirva para incentivar, né? Gente, eu não sei como é que está. Realmente eu não sei se nós ainda estamos, se eu ainda estou, se vocês ainda estão me ouvindo, né? Porque a Mônica não aparece mais aqui para mim. E eu não sei se eu estou aparecendo aí para vocês, né? Ou se eu estou falando aqui comigo mesma diante do celular. Então, se vocês puderem comentar aqui. A Luciana Freitas está dizendo aqui que a Mônica pediu, a Joyce está dizendo que está me ouvindo. Eu não sei o que houve com a Mônica. Eu não sei se ela simplesmente ficou sem conexão. Uma pena, porque o relato dela estava bastante interessante, né? E assim, a gente percebe que ela assim, é bastante dedicada, bastante envolvida, né? com o espanhol. E queria muito que ela voltasse. Eu não sei aqui, eu vou ver aqui se ela. Espera aí. Eu mandei o convite aqui para ela. Enfim, Mônica, eu não estava vendo sua solicitação. Tá bom. Bom, gente, desculpa, tá? A de volta tá trocada aqui. É lá em cima. Tá, eu já troquei aqui. Bom, desculpem, gente. Eu acabei clicando no botão errado e saindo, tá? Gente, coisas de Mônica. Eu sou muito atrapalhada. Gente, então é importante isso que você estava falando. Os alunos de graduação são os primeiros que têm que lutar, porque é o emprego deles, tá? E aí, as associações, eu estava falando da Associação de Paraíba. A Associação de Paraíba tinha 7 ou 8 associados. Hoje eles têm 300, gente, de 2017 para cá. Por quê? Porque eles se reuniram, eles fizeram eles se reuniram e eles fizeram uma lei estadual que chegou a ser votada pelo governador e depois conseguiram reverter o veto. Mas não ficaram satisfeitos. O que acontece? A associação, ela faz com que os seus sócios, né, os seus colaboradores, vão e peçam lei municipal. Então, eles já têm 16 leis municipais, onde que o espanhol é obrigatório. E eles vão muito... O presidente é o professor Danilo. O Danilo, ele vive no Ministério Público, tá? Por quê? Não está sendo cumprido, ele entra e pede uma inscrição para o Ministério Público. E são essas coisas que eu aprendi como cidadã. Isso é importante, gente. A gente tem o Ministério Público. Quando uma coisa está na lei e não está sendo cumprida, a gente vai lá, qualquer pessoa pode ir no Ministério Público e pedir explicação. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente estava aqui em Porto Alegre, a gente estava com problema num concurso, nós entramos lá, pedimos explicação para o Ministério Público. Às vezes não vem a resposta que a gente quer, a gente continua insistindo. É um trabalho, eu sei, a gente cansa. Confesso que às vezes eu canso, né? Estou sempre lutando. Estou há 31 anos dando aula de espanhol. Por que eu continuo lutando? Porque eu acredito. Eu acredito. E é muito importante que a gente descubra o que a gente precisa fazer. E se unir. A união vai fazer a força. A gente tem a hashtag, né? Todos juntos somos mais fortes. E é exatamente isso, gente. Então, por exemplo, agora o Fica Espanhol Brasil vai fazer lives, né, pelo Instagram, fica.espanhol, chamando deputados, né? Que bom. Chamando deputados. A primeira, eu já entrei em contato, vai ser a deputada Juliana Brizola, para que ela explique esse processo. E aí a gente quer que os estados que já estão em tratativas com os deputados, por exemplo, Minas Gerais tem uma proposta na Assembleia Legislativa que está parada, Goiás tem uma proposta que está parada, São Paulo, a gente quer tentar conseguir que esses deputados que fizeram a lei, que propuseram a lei, ou a PEC, participem dessas lives e digam o que está fazendo. E cá entre nós, espero que nenhum deputado esteja nos ouvindo nesse momento, mas é a verdade. Eles gostam de público, né? Então, eles vão ter um espaço para falar o que eles estão fazendo. Então, a gente vai começar a fazer, a partir de março, essas lives, não sei
vai depender muito da agenda desses deputados, não posso dizer que vai ser toda semana ou a cada 15 dias, mas eu peço, divulguem as redes sociais, Sim. verifiquem no seu estado quem está à frente, se existe um movimento, por exemplo, Goiás, eu sei que a associação está inativa, mas existe um movimento Fica Goiás. Minas Gerais, eu sei que quem está à frente é a associação. São Paulo é a associação. Santa Catarina está iniciando o processo, né? Paraíba continua, tem a lei, mas continua lutando. Roraima, ou seja, se una. Eu sei, gente, que a gente não tem tempo, o tempo que a gente quer dedicar à nossa família. Mas, infelizmente, assim a gente não lutar, se a gente não se unir, a gente não vai a lugar nenhum. A gente começou aqui no Rio Grande do Sul, panfleteando 5 ou 6 colegas que a gente chamou para panfletear na rua e que a gente pagou do nosso bolso os panfletos e alguns alunos, a gente começou panfleteando assim. E eu chamei colegas que eu sei que eles são fiéis, né? E que eles não iam me dizer não. Tá? Eu fui muito sem vergonha. Desculpe, meus colegas, tem alguns aí. Eles não iam me dizer não. Então, a gente começou a chamar por aí, os alunos vieram, e outros alunos se engajaram. Então, por exemplo, tinha um show aqui de um grupo cubano, e a gente foi panfletear na frente do show. Eu estava louca para ver o show, mas eu não tinha ingresso, mas eu fui panfletear na frente para mostrar para essas pessoas que estavam indo lá porque gostavam, né, da música cubana, entendiam espanhol ou não, que o espanhol estava saindo da grade curricular. E a gente conseguiu que a banda que ia abrir o show entrasse com as camisetas do Fica Espanhol. A gente tem umas camisetas do Fica Espanhol. Isso foi muito interessante e foi muito impactante, porque as pessoas recebiam um panfleto, algumas olhavam, jogavam fora, mas quando assistiram a banda estava com a nossa logo, né? Fica Espanhol. Então, assim, ó, o que eu tenho a dizer, gente, eu já tenho o meu garantido, como algumas colegas me disseram, mas eu não vou parar de lutar. E se eu gosto do espanhol, não só do espanhol, se eu tenho a chance de... Porque entender uma língua, aprender uma língua é abrir o mundo, né? Abrir a tua mente para o mundo. Como é gostoso a gente ver um filme sem legenda. Como é interessante a gente conseguir entender aquilo. Nada contra os tradutores, mas não é a mesma coisa, gente, né? Então, isso é a cultura, essa cultura que vem para nós. E aí é muito legal ler o original de um texto, falar com alguém, te pedir uma informação na rua e tu conseguir dizer pelo menos não te entendo, né? É muito gratificante. Então o meu aluno tem esse direito. Não vou nem tocar no assunto do Enem. A escolha do Enem, quem escolhe o Enem são as pessoas, espanhol no Enem, são as pessoas de classe mais baixa, gente. Por quê? Porque, infelizmente, a gente não consegue. O inglês não é mais difícil e os alunos não conseguem aprender tão bem como, né, para se defender no Enem. E tirar o espanhol da escola é tirar a possibilidade desse aluno de concorrer a uma vaga na universidade. Sim, porque o espanhol é importante para ele. Entendeu? Então, é muito importante que a gente lute. Eu convido vocês a seguir as nossas redes, a compartilhar, a se juntar ao seu movimento. Ah, Mônica, tu tá louca, eu nem sou do espanhol, tô aqui porque eu gosto da professora Elzimar. Ok, então compartilha, né? Compartilha. Mostra que o meu aluno tem o direito de escolha, gente. Eu não estou dizendo que é o espanhol único, mas vamos começar pelo espanhol e depois a gente vai tentar ver outras línguas. Por que inglês? Verdade. Todo mundo diz é a língua internacional. Gente, eu sou uma analfabeta de inglês. Eu tenho um bloqueio com o inglês insuportável, tá? Insuportável, assim. Eu, desde pequena, meu pai, aquela coisa de imigrante, né? Meu pai era imigrante, achava que era importante a gente estudar inglês, aprender inglês, e me colocou em 1000 cursos. E eu nunca consegui aprender nada. Eu sempre fiquei no TOEFL, nem TOEFL. Uma vez alguma pessoa me disse, eu só sei o TOEFL. E eu pensei, pai, eu acho que eu também só sei o TOEFL. Tá? E nem por isso, gente, nem por isso, eu deixei de fazer um mestrado, eu deixei de fazer um doutorado e ser uma professora de uma universidade. Então, não foi empecilho, mas foi o conhecimento do espanhol que me ajudou. Ou seja, eu não sabia um idioma, mas eu tinha um outro idioma para me defender. Tá? Sim. Então, se meu aluno não conhecer os outros idiomas, como é que ele vai poder saber que existem? E isso é muito importante, conhecer. O colégio de aplicação, eu não sei como são os outros colégios, mas o colégio de aplicação aqui na URGS, eles têm línguas, deixa os pequenininhos, deixa o primeiro ano. E chega um momento que eles podem optar.
Mas esses alunos são de uma rede federal, né, são de escola pública, eles têm o direito de conhecer vários idiomas. E isso que a gente gostaria. Eu dou exemplo da universidade, do Colégio de Aplicação, porque é a realidade que eu conheço. Espero que outras escolas sejam assim. Os alunos saem de lá e passaram por alemão, por francês, por espanhol, por inglês. Então, eles têm o direito de escolha. E é isso que eu gostaria que todos os alunos tivessem. Vamos começar pelo espanhol? Porque é o que eu conheço, né? Eu não sei, já me estendi bastante, eu acho que não sei se tem alguma Você coisa. deve estar cansada de falar. Eu deixei você falar, porque o objetivo aqui mesmo é que o convidado ou a convidada, né, eu tenho dado preferência às professoras, né, mulheres, então o objetivo é que a pessoa convidada fale, então eu não só te interrompi, acho que uma ou duas vezes, justamente para deixar você falar, né, e porque você também empolga, né, você fala de uma maneira muito apaixonada. Você disse para mim que você não é muito acadêmica, mas isso não importa, né? O que importa é essa empolgação, né? Essa paixão pelo espanhol e é esse comprometimento também com o ensino de espanhol. Então, eu acho e você comentou que as pessoas, alguém pode estar assistindo, mas nem está muito preocupado com o ensino de espanhol, mas eu posso, assim, apostar, né, que todo mundo que entrou aqui, que está aqui, está porque se interessa pelo espanhol, quer que o espanhol fique, né, veio assistir para valorizar também a sua fala, para conhecer o movimento, quem ainda não conhecia, para apoiar, né? Tem vários colegas nossos aqui, a Cleidmar entrou, né? A Mariana Ruas, Cristiane, Gisele, eu fui anotando aqui, né? Sandra, a Lorena, Doris, Joyce, Luciana, enfim, Carla, tem muita gente que entrou aí, muita gente que te elogiou, né? E eu acho que é isso que é importante, né? E nós nos juntarmos cada vez mais, né? Então, retomando aqui o que a Mônica falou, seguir as redes sociais, seguir o Fica Espanhol no Facebook, seguir o Fica.espanhol aqui no Instagram e compartilhar o máximo possível. Às vezes a gente acha que as redes sociais servem apenas para, né, diversão, mas as redes sociais atualmente têm um papel muito importante. Então, a gente aumentar o número de seguidores, criar engajamento, compartilhar, marcar deputados estaduais e deputados federais é importante. Como a Mônica falou, os deputados, não só os deputados, né, os políticos gostam de plateia e gostam de se sentir também procurados, né? Então, vamos também tirar proveito disso. E uma coisa muito importante aqui, que a Mônica falou, é de nós ocuparmos esse espaço, né, dentro dos espaços que nós deixamos que apenas os políticos eleitos ocupem. Então, a Luciana está dizendo aqui que você, Mônica, é a alma do Fica Espanhol, né? Você está lendo, e eu, mais uma vez, estou aqui falando, né, de alguns comentários que estão sendo feitos. Esse vídeo fica gravado. Acho que foi o Esteban que perguntou se o vídeo fica gravado, só que os comentários não aparecem. Então, por isso que eu cito quem está aqui. Infelizmente, não consegui citar todo mundo, eu não anotei o nome de todo mundo. Ressaltei também alguns comentários que foram feitos. Então, o vídeo fica gravado, disponível aqui no Instagram, e eu estou vendo a possibilidade de também depois compartilhar esses vídeos no YouTube. É claro que o formato da live não é um formato adequado para o YouTube, mas também, por outro lado, o YouTube permite mais acesso, porque tem pessoas que não têm Instagram, enfim. Eu acho que e até às vezes para fazer um trabalho, né, como alunos, pelo YouTube fica mais fácil. Então, eu vou compartilhar esses vídeos lá também, né? Aí é uma questão mais técnica. Então, Mônica, eu quero agradecer muitíssimo a sua presença, a sua fala, a sua empolgação, o seu empenho, todo o trabalho que você fez, que você tem feito, e essa forma como você contagia, né, as pessoas também, certo? Então, muito obrigada por você ter aceitado o convite, por você ter feito esse relato tão detalhado, que foi muito importante para a gente conhecer o movimento, e agradecer também a presença de todo mundo aqui, né? A Cleidmar está aqui nos agradecendo,
A Cristiane também está nos agradecendo. E a gente vai ter mais conversas sobre o ensino de espanhol, e vamos sempre reforçar a importância do movimento Fica Espanhol. Eu te agradeço o espaço, tá? Estão me ouvindo? Sim? Sim. Eu te agradeço muito o espaço. Eu peço desculpas, realmente, eu me empolgo. Eu acho que Tá o ótimo. movimento fica... Eu me empolgo muito pelo espanhol. Ninguém vai acreditar, eu sou uma pessoa super tímida, tanto que se vocês lembrarem daquelas reuniões do plano do PN, eu era no meu canto, assim. Mas quando a coisa me toca muito, que é ver que o espanhol vai sair da grade, que eu trabalhei 31 anos, que tantos professores foram formados e que daqui a pouco eles não vão ter o que fazer e que as crianças não vão poder conhecer essa língua, eu fico chocada, assim, eu luto, assim, eu luto contra... Assim, hoje de tarde eu estava pensando, Mônica, por que tu aceitou? Porque eu fico ansiosa, eu fico nervosa, porque eu sou desse jeito, gente, eu não preparei papelzinho, nada, eu vou com a cara e coragem, né? E nesse sentido, eu não organizo as coisas, eu penso e falo. Eu peco. Tá ótimo. Mas eu acho muito importante que as pessoas saibam, que as pessoas lutem, e que as pessoas saibam que tem esse direito. A gente sabe o que o político estava fazendo lá, não é mais nada menos que a obrigação dele. Lutar pelo meu direito. Sim. Então eu tenho que ir lá dizer Sim. para ele, amiguinho, esse é o direito, eu quero de volta. Esse eu quero Sim. manter. Claro que tem jeitos e jeitos, por isso que eu geralmente não falava com os políticos, porque eu largo, né? Minhas colegas que são mais sensatas, esse coletivo de professores. Dentro desse coletivo, cada um tinha uma função. A minha função era agitar os alunos e levar eles para a assembleia, né? A função dos meus colegas era ser, né, bem calma, tranquila, falar com os deputados, aquela coisa toda. Então, gente, lutem, porque e dá um prazer, gente, dá um prazer tão grande quando a gente consegue, né? Que a gente conseguiu lutar. Se vocês pensarem, as coisas que a gente gosta mais são as mais difíceis de conseguir, Sim. tá? Sim. Então, Com vamos certeza. lutar, vamos, a gente estudou tanto, a gente vive, eu digo para os meus alunos, às vezes a gente convive mais com os nossos alunos, com o nosso espanhol, com a nossa escola, do que em casa, né? Quantas horas a gente fica em cima daquilo? Então, vamos lutar, vamos pedir o nosso direito. Eu agradeço muito o teu espaço, peço desculpas, tá? Se eu falei alguma coisa errada, mas o que eu falo de coração, sabe? Eu sou apaixonada pelo que eu faço, eu sempre digo para os meus alunos isso, que eu sou muito apaixonada pelo que eu faço e não sei se eu faço da melhor forma possível, mas faço pelo que eu acredito. Então, obrigado pelo espaço. A gente vai conseguir falar com esses deputados, fazer lives, para que eles também vejam que existe uma população que quer isso. Então, quanto mais seguidores a gente mostre para eles que a gente tem, mais preocupados eles vão ficar. A gente fica marcando alguns deputados, e agora, quando a gente começar a luta com eles mesmo, né, conversa com eles, a gente vai marcar mais os deputados. E tem deputados, gente, que eles se dão conta. Quando a gente estava falando aqui no Rio Grande do Sul, às vezes eles reclamavam, parem de me marcar no Instagram. Daí dava vontade de dizer, então vai trabalhar, meu amigo, porque a gente marca quando tu não vê nenhum. Com certeza. Mas eles eles não gostam muito de ser marcados. Então a gente mandava e-mails para eles, mas a coisa pública toca mais eles. Então vamos marcar eles, tá bom? Muito obrigado mesmo. Eu não sei se a gente tem só uma horinha, não sei se já chegou esse tempo. Já estamos aqui não sei como é que o Instagram ainda não nos cortou, porque já passamos de 1 hora. Bom, gente, muito obrigada a todo mundo. Nós vamos continuar aí com as nossas lives, né? Eu tinha pensado, a princípio, de diversificar aqui, conversar com professores de outras disciplinas, mas não adianta, né? Eu sou do espanhol, a maior parte das pessoas que me seguem também é do espanhol, então vamos falar de espanhol, isso é uma maneira também da gente contribuir, né? Se nossas lives conseguirem contribuir de alguma maneira, né, para dar mais visibilidade ao espanhol e ao movimento Fica Espanhol, então vamos em frente, tá bom? Muito obrigada, Mônica, mais uma vez, e obrigada a todo mundo que está assistindo. E boa noite, gente. Divulguem o vídeo que vai ficar gravado. Muito obrigada, gente. Boa noite.